Olá, turma, tudo bem? Eu vou explicar para vocês é, qual vai ser a nossa percepção, né, para fazer então uso e aprimoramento da nossa educação do olhar. Quando eu quero dizer isso, é a questão de termos a necessidade para trabalhar, né, enquanto arquitetos urbanistas, de forma a desenvolver a nossa percepção, aguçar a nossa percepção, o nosso olhar, treinar mais o nosso olhar a partir das coisas que a gente enxerga. Todos nós enxergamos a cidade, enxergamos os edifícios, enxergamos a arquitetura de uma maneira diferente. Talvez seja por isso que vocês optaram por fazer arquitetura e urbanismo. Mas a gente precisa desenvolver esse olhar para perceber particularidades, para perceber especificidades nesse olhar que as pessoas leigas não têm. Quando eu digo isso, eu sempre digo que o nosso objeto de estudo da profissão é aquele objeto de estudo de todo dia, né? A nossa cidade, a forma como ela se transforma, as pessoas como habitam os espaços que nós interferimos, e essas transformações elas trazem modificações a todo momento da cidade que a gente vive, de que a gente habita, que a gente planeja, que a gente edifica, né? Então nós somos os grandes autores dessas transformações da cidade. Quando eu falo em perceber o olhar de uma forma mais aguçada, nós vamos perceber várias coisas. Muitas pessoas dizem assim: eu não gosto de chamar um arquiteto para vir na minha casa, para dar opinião sobre alguma coisa, porque eles têm um olhar muito clínico. É essa palavra, é o olhar clínico. Do ponto de vista, primeiro, de medidas, né? De perceber medidas, tamanhos, comprimentos, proporções, alturas, volumes. A gente tem uma percepção aguçada nesse sentido. Às vezes eu não tô com uma trena na mão, às vezes eu não tô com uma fita na mão ou com algum elemento que eu consiga fazer uma aferição com o instrumento, né? Mas eu consigo proporcionalmente fazer uma relação de uma pessoa, de um objeto, comparando a outro objeto e ter uma noção, né, mais clínica e mais aguçada de medidas. Vocês vão ver que ao longo do tempo, conforme vocês vão avançando na arquitetura, às vezes vocês batem o olho num edifício, num objeto e conseguem saber a distância que ele tem, a dimensão que ele tem, o volume que ele tem, depois você confere no instrumento. A gente vai aprimorando esse olhar. Outra percepção que nós temos é perceber as sutilezas das referências e tendências. Às vezes a gente consegue identificar que aquela obra é de uma pessoa em específico, é de um estilo em específico, de um período próprio, né? Porque primeiro nós estudamos história da arquitetura, então nós conseguimos perceber em que momento essa arquitetura foi concebida, ou a partir de qual referência, de qual tendência, seja ela antiga ou atual. A gente consegue perceber isso de acordo com as nossas informações, né, teóricas, a nossa percepção de atualidade, de tendências mundiais. Outras coisas que somos bem lembrados e que o nosso olhar aguçado percebe são defeitos. Defeitos em construção, defeitos em harmonização de estilos, de cores, defeitos ao verificar a implantação de um edifício. Eu me vejo muitas vezes olhando para uma casa e falando: nossa, a legislação dessa casa só permite que a gente possa edificar 50% do lote. Mas eu consigo perceber que tem mais de 50% do lote edificado, algum problema tem. A gente consegue perceber nível, a gente consegue perceber uma cor defeituosa, um defeito na parede, algum elemento torto. E isso a gente desenvolve com uma precisão tão grande que algumas coisas cotidianas passam a ficar chatas. Por exemplo, aqui na minha casa, que somos
duas pessoas da arquitetura, às vezes a gente vai num restaurante comer e tem alguma coisa tão defeituosa, por exemplo, no acabamento, no gesso, na pintura, que a gente tem que trocar de lugar, senão a gente não consegue comer direito. Então, assim, algumas situações dessas acabam nos incomodando de uma forma tão grande que a gente desenvolve projetos melhores e execuções melhores para que isso não aconteça com as pessoas, né? Um grande exemplo aí da identificação desses defeitos, eu costumo dizer muito para os meus clientes que tem um espaço físico, por exemplo, em que o seu cliente fica diretamente olhando para a edificação. Por exemplo, vou no dentista, vou numa esteticista tirar a sobrancelha, que aliás estou precisando, e o coronavírus não está me deixando sair de casa. Eu deito na maca deles e eu olho para cima, a minha percepção de ficar ali meia hora, talvez, olhando para cima, ela tem que ter o máximo de capricho, de primor nessa edificação, né? A iluminação tem que estar centralizada, não pode ter luz queimada, não pode ter iluminação suja, a pintura tem que estar intacta, tem que estar em nível, o gesso tem que estar correto e ela tem que estar proporcionando a função correta, que é iluminar o espaço para esses profissionais trabalharem com precisão, né? E nós acabamos percebendo essas questões quando estão muito, né, em qualquer nível de qualidade, quando está muito ruim, quando está satisfatório e quando está muito bom, né? Então, esse olhar a gente desenvolve e a gente desenvolve isso nos nossos projetos, para que os clientes não percebam esse tipo de defeito, para que o seu cliente valorize isso no seu projeto, né? E numa escala um pouco maior, que não é a escala do edifício, que não é a escala do indivíduo, quando a gente pensa em sair fora do edifício, em sair fora da caixinha, nós temos algumas percepções de paisagem. A paisagem natural, que é aquela paisagem menos modificada, porque paisagem natural e intocável, sob o ponto de vista da natureza, infelizmente não existem mais, né? A natureza já foi modificada, não tem provavelmente quase que nenhum espaço no nosso planeta Terra que não tenha sido transformado de alguma forma por alguém. Então a gente não pode chamar essa paisagem de intacta ou de 100% natural, mas aquela paisagem mais próxima do natural possível. A gente precisa aprender a perceber essa paisagem e automaticamente perceber a paisagem urbanizada, que é a paisagem com a interferência do homem e com a nossa, me perdi a palavra. E com a edificação consolidada, né? A partir do momento que a gente começa a urbanizar e a edificar essa cidade, tá? Desculpa, eu não vou gravar o vídeo de novo porque já passaram alguns minutos aí. Todo mundo erra, né? Na hora que vai se expressar verbalmente. Então, fica aí meu pedido de desculpas. Quando a gente fala especificamente na arquitetura, desenvolvimento desse olhar, nós estamos falando que nós conseguimos perceber materiais diferentes. Então, quanto mais a gente conhece especificação de materiais, a gente faz uma leitura maior da cidade, dos espaços. Por exemplo, costuma-se dizer também que o arquiteto tem olhos nos dedos, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, em algum lugar e eu tenho o costume de tatear os materiais, pra gente perceber se é uma madeira mesmo, se é uma pedra natural, se tem textura, se tem veio, se esse material é atérmico, ou se ele é gelado, se ele é liso, ou se ele é antiderrapante. A gente tem o costume de tatear, né, por onde a gente passa, para perceber então essa materialidade, para perceber as texturas, e aí a gente começa a perceber cores, volumes, como toda essa materialidade se mostra quando a gente entra num espaço, e aí a gente começa a perceber escalas de próximos, de distantes, perspectivas, e como todas essas composições que começam num croquis à mão, num desenho, e depois elas evoluem para uma representação em projeto, como elas influenciam e impactam diretamente as pessoas que vão usar esse espaço, tá? Então, essa nossa oficina de hoje, ela começa a falar
dessas questões de desenvolver esse olhar e entender como a gente representa os desenhos a partir de conceitos teóricos. E o primeiro conceito que nós vamos ver são dois conceitos que vai nos ajudar a compreender as produções feitas nos desenhos, quando eles são apresentados com uma questão de distanciamento, né? Os objetos apresentados mais próximos e mais distantes daquele que é o observador, daquele que está desenhando. Esses dois conceitos teóricos são chamados de natureza morta e paisagem, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho deles. Na sequência da apresentação de vocês, eu mostro o slide 4, onde tem uma fachada que está parecendo inacabada, monocromática, no tom de concreto, com falta de acabamentos, com falta de harmonia nesse desenho. Eu não consigo dizer para vocês se essa fachada ou se essas duas casas já estão terminadas, se ainda falta pintura, se é uma questão de gosto pessoal. Nós não conseguimos entender os motivos, porque essa construção não é nossa, a casa não é minha, a obra não é minha, mas é uma percepção de olhar. A princípio, edificações que se mostram inacabadas para mim, tá? Tristes e às vezes sem valorizar objetos que são bonitos nessas construções, mas que eles não têm valorização. Eu não quero dizer para vocês que um edifício, para ser bem valorizado, que ele precisa ser colorido, que ele precisa ser alegre, como são as duas fachadas no slide 5. Uma tem um elemento vermelho que dá um destaque na arquitetura, né, que traz um conceito de atenção. A segunda edificação, que é uma fachada amarela, bem bucólica, mas que traz uma alegria. Então, assim, olhando os dois slides, eu queria que vocês começassem a perceber como vocês se sentem em relação a essas questões de apresentação, de volumes, de acabamento, de materialidade, de cores, né, de volumes. Então, lá no slide 6, eu mostro para vocês 3 exemplos de croquis feitos à mão, né, feitos no nanquim, feitos a canetinha. Lógico que eles estão escaneados aqui e colocados no slide para vocês, mas ele mostra várias formas de representar através de um croquis 3 fachadas diferentes. A primeira, mesmo ela estando nas escalas de cinza, né, só no monocromático, branco, cinzas e preto, a gente consegue ver materialidade do vidro, a gente consegue ver a sombra, a gente consegue ver linhas mais reforçadas de lugares que precisam ter mais destaque na apresentação desse croquis. Os outros 2 croquis de baixo, eles têm o da esquerda, ele tá monocromático e ele mostra somente um elemento amarelo, valorizando a parte esquerda da fachada, que eu não sei dizer se é uma pedra, se é uma textura, se vai ser uma madeira, ou madeira não, porque é externa, né? Mas qual é a materialidade que vai ser utilizada nesse projeto para ela trazer esse destaque que o autor quis dar na fachada. Outro elemento que está sendo valorizado aqui é o verde, né? Lá em cima no guarda-corpo, embaixo numa floreira, também tem alguns elementos de paisagismo que também estão sendo valorizados nesse croquis. E já o croquis da direita, ele é todo colorido, mostrando uma materialidade. Eu consigo perceber a textura de um elemento em 3D, dos vidros, do desenho do guarda-corpo, da vegetação lá no fundo, né, de uma apresentação assim mais colonial, tons de telha, né, tons de madeira. Então, são essas formas de apresentar o desenho que a gente vai começar a perceber essas valorizações de materialidade, de textura e de próximos e distantes, né? Eu consigo perceber, inclusive, na perspectiva, essa profundidade do desenho, tá? Então, nós vamos ver aqui no próximo áudio
eu vou falar para vocês um pouco aí então sobre esses conceitos e como nós vamos trabalhar eles nas oficinas, tá bem?